Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Frutifique. No vídeo de hoje, você vai aprender uma história linda, um lindo exemplo de amor, de compreensão, de perdão. Fique comigo até o final desse vídeo e você vai ver essa história que foi um marco, um divisor de águas na Bíblia, né? Sobre preconceito, sobre raça, etnia. Você vai descobrir isso hoje. Também você vai ver com outros olhos o amor de Jesus por nós, por mim, por você, tá bom? Fique comigo até o final desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa seu joinha, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito aqui no canal. Deixa o seu gostei. Quando você vai a uma cafeteria, a um mercado, a um lugar, algo que você compra de bom, você não indica para outras pessoas? Pois o vídeo, o gostei é a mesma coisa, você está indicando para outras pessoas. A diferença é que o próprio YouTube ele faz isso, tá bom? Você às vezes nem precisa conhecer, a não ser que você realmente queira pegar o link e enviar, encaminhar no grupo de família, WhatsApp. Ótimo, maravilha se você fizer isso. Mas você já deixando o joinha, o gostei, o YouTube entende que legal, deixa eu mostrar esse vídeo para outras pessoas mais, tá bom? Então se você gostou, faça isso por mim, por nós, por mais pessoas. Agora, se você não gostou, tudo bem, eu respeito a sua opinião, a gente tá melhorando a cada dia, tá bom? A gente, é bem difícil gravar vídeo, parece que não, mas é, viu? Por mais simples que seja, por mais que eu grave com material simples, mas tem as suas dificuldades sim, tá bom? Pegue sua Bíblia, abra em João 4, a partir do 7, tá bom? Eu tô aqui com a versão da King James, mas você pode ler a versão que você tiver, é a mesma história, tá bom? Então vamos lá, começar a nossa leitura. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água, pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Jesus já chegou pedindo água, né? Engraçado que depois ele nem bebe, ele só chegou pedindo. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com o samaritano. É engraçado que a Bíblia ela faz questão de colocar isso aqui, ó, entre aspas. Pois os judeus não se davam bem com o samaritano. Eu vou colocar minha Bíblia aqui para poder explicar para vocês sobre esse ranço que os judeus tinham dos samaritanos. Pois bem, no tempo de Salomão, no tempo que ele era o rei, era um reino unificado, era um único reino, tudo unido. Todas as 12 tribos eram ali unidas em Israel. Depois que Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o trono. Roboão, ele foi um rei muito mau, muito ruim, né? Ao ponto de, na posse dele, no dia da posse, ele já falar em castigar os seus súditos, né? De falar assim: olha, se meu pai foi bom para vocês, eu serei muito ruim, muito mal. Se meu pai açoitou vocês, eu vou açoitar com escorpiões. Isso é coisa de se falar no discurso de posse, mas ele realmente cumpriu, ele foi muito ruim mesmo. Então, o que que acontece? Roboão, filho de Salomão, ficou com o reino norte, Israel, aonde está o templo. Até então, templo de Salomão. As outras tribos viu que o bicho ia pegar, que o caldo ia engrossar, deu no pé, foi para o sul, aonde ficou Judá. Certo? Então tem o reino norte, Israel, o reino sul, Judá. Então o que que acontece? No reino sul, lá mesmo eles adoravam no Monte Gerizim. Então eles não queriam que eles descessem. Jeroboão falou assim: olha, não precisa descer lá para Israel, vamos adorar aqui mesmo. Então eles adoravam lá no Monte Gerizim. E eles mantinham a cultura deles, né? Por mais que mais para frente a Babilônia veio dominar eles, né? Foram dominados pelo povo da Babilônia, mas eles mantiveram a sua cultura, a ponto de ter lá o lugar deles adorarem. O reino norte, né? Aí é que tá a questão. Se misturou, porque
lá em 722 a.C., a Síria veio e dominou o Reino Norte de Israel. E aí eles já tinham esse costume, sabe? De aonde eles dominassem, ele misturava as culturas ali. Eles não deixavam a pessoa continuar com a cultura deles. Eles se casavam, misturava tudo, né? Então foi isso que aconteceu. Aí o que que acontece? O povo de Israel via que o povo da tribo norte, do lado norte, perdão, do lado norte se misturou, casaram, sabe? Se misturaram tudo, não era puro, então por isso que eles tinham esse ranço. Ah, vocês não são puros de mãe e pai, por exemplo, o pai era de outra nacionalidade, ou a mãe, entendeu? Então tinha essa rivalidade por conta disso, né? Dessa mistura aí racial. Então eles, ao ponto de quando você queria ofender, era só falar, ah, e você, seu samaritano? Então era uma ofensa. Então por isso que a mulher fala isso. A mulher samaritana, ela fala dessa forma. Sendo tu judeu, vem falar comigo, porque eles realmente tinham muito ranço uns dos outros, raiva, ódio, enfim. Então, ela chega a falar. Vamos continuar aqui a leitura. Agora vocês entenderam o ranço, né? Por isso que ela fala assim. Pedes beber para mim, mulher samaritana, pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela, se conheces o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pediria a ele, te daria a água viva. Em outras palavras, se você soubesse quem é que está te pedindo água, né? Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com quem pegar água, tu não tem como você pegar água, né? E o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual mesmo bebeu, e mesmo assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou, quem beber dessa água terá sede outra vez, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tomar-se-á nela uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E a mulher lhe pediu, Senhor, dá-me essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus, vai chamar teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, respondendo acertadamente ao dizer que não tendes marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem que quem tu tem agora, vives, não é teu marido, quanto isso falaste a verdade. Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Então, é assim, ó. É que na leitura não dá para compreender bem. Então, ele fala assim, olha, vai chamar o seu marido. Aí ela fala para ele, né, que não tem marido. Aí ele fala, esse marido que você tá não é teu. Você já teve 5 maridos e esse aí não é seu marido. Aí ela fala, vejo que tu és profeta. Então ela faz uma pergunta para ele, Senhor, vocês judeus falam que tem que adorar lá em Israel, no templo. Nossos pais falam que tem que adorar no Monte Gerizim. É em Israel ou é no Monte Gerizim? Ela pergunta para ele, né? Vamos ver o que ele vai responder aqui. Onde se deve adorar? Mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está próxima, de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus, ele fala para ela assim, ó, nem lá e nem cá, nem uma coisa nem outra. Tá chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, o que eu entendo com isso aqui?
Como que Jesus foi escolher justamente uma pessoa que era improvável? Igual essa mulher samaritana, que a Bíblia fala que ela ia a meio-dia, pessoal. Para ela ir ao meio-dia buscar água, é porque nem pelo povo dela ela era bem vista. Ela não tinha amigas, porque as mulheres elas tinham o costume de buscar água com as amigas. Então ela não tinha amiga, ela era sozinha, ela já estava em vários relacionamentos, ela tinha uma vida destruída. Então tem jeito para nós. Para você que acha que não tem mais jeito, você que acha que a sua vida está destruída, você que acha que é problema da sua família. Então, Jesus ele foi escolher justo uma pessoa improvável, alguém que ninguém dava nada, alguém que ninguém dava valor, alguém que, olha só, poderia escolher uma pessoa de judeu mesmo, judia? Não, ele foi escolher uma pessoa de Samaria, uma samaritana, né? Alguém improvável. Então, a gente vê aqui esse amor que Jesus tem por nós, em nos buscar. Então, a gente vê sempre as pessoas falando, olha, se entrega para Deus, se batiza. Por que que Jesus ele faz questão de falar tanto em inferno, em se entrega, em adora em espírito e em verdade? Não é porque ele precisa de nós. Jesus, ele não precisa de nós. É porque ele se preocupa em nós perdermos a nossa salvação. Olha o amor desse Pai conosco. Olha o amor desse Jesus para conosco. Não é ele que precisa de nós, mas nós precisamos. Ele continua sendo o mesmo Deus, sem a gente. Mas olha a preocupação intensa dele, sempre está falando, olha, me busca, se me buscar com todo o coração, vocês me acharão. Olha, não guarda mágoa, para que eu possa te perdoar, entendeu? Se a gente não perdoar o nosso próximo, Jesus, ele não pode nos perdoar. Sempre está limitado a nós. Ele quer fazer, mas depende de nós. Somos nós que limitamos Deus. Então ele está sempre buscando nós, se entregou naquela cruz por amor a nós. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz lá por mim, por você, sabe o que seria de nós? A gente teria, para ser salvo, para ter a salvação, nós teríamos que cumprir minuciosamente os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não mentir, não enganar, não... Tudo aqueles 10 mandamentos lá, né? Que na ordem certa nem eu sei na ordem... Eu sei todos eles, mas não na ordem certa. Você compreende? Você tinha que ser praticamente perfeito. Isso é impossível. Não há ninguém perfeito. Nós somos pecadores, muito pecadores. Mas aí Deus, no seu infinito amor, teve um plano perfeito de dar o seu filho. Você daria seu filho para morrer por alguém? Deus, ele fez isso. Ele deu o seu único filho para morrer por mim, por você e por todos nós. Um monte de pessoas que não merecem. Pelas pessoas que fala dele, pelas pessoas que não acreditam. Eu vejo vídeo de pessoas xingando Deus. Você não existe, não sei o que. Imagina a tristeza de Deus vendo isso. Jesus morreu por essas pessoas também. Sabe o ladrão, sabe o pedófilo, Jesus morreu por essas pessoas também. Há perdão para você. Há perdão, há jeito. Enquanto você estiver vida, enquanto houver um fôlegozinho de vida, tem jeito. Você só não pode continuar no erro, no mesmo erro, porque isso aí já é burrice. Mas se você quer Deus, se você quer ter uma vida leve, paz dentro de você, se entregue para esse Jesus que eu tô falando aqui para você. Do mesmo jeito que ele buscou essa mulher samaritana, Jesus ele te busca também. Todos os dias, através de um vídeo, de uma mensagem, Jesus ele tá te buscando. A Bíblia diz que essa mulher houve ali a primeira evangelista da história. Essa mulher, ela foi ganha por Jesus, ela se entregou para ele de uma tal forma que ela saiu falando para Jesus, de Jesus para todo o vilarejo, e ela saiu ganhando almas, ganhando pessoas para Jesus, para o reino dele, falando do amor de Jesus, falando da história dela. Eu tenho certeza que houve um divisor de águas antes e depois de Jesus ter conversado com ela, tá bom? Se o vídeo de hoje te ajudou, deixa seu like, mande para aquela pessoa que está precisando. Fique com Deus, vocês já estão nas minhas orações, todos os inscritos aqui desse canal. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no céu.